Você que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou conhece alguém que tenha e quer conhecer a abordagem integrativa do TDAH, venha conosco nessa live que nós abordaremos esse tema agora. Eu, doutora Natália Borges e a doutora Ingrid Teixeira. Aguardamos vocês. Boa noite. Então, só falar uma coisa rapidinho enquanto a gente vai esperar 2 minutinhos para começar, de verdade. Então, assim, para quem está chegando aqui pela primeira vez, Natália e eu somos médicas integrativas, nós duas somos pediatras, a gente atende adultos e crianças com essa visão integrativa. E o nosso objetivo com essa live é trazer à luz o conhecimento, né, da medicina integrativa nas diversas patologias, tá? Então, as nossas lives, elas são focadas no profissional de saúde, né? Porque a gente está montando um curso para profissionais de saúde que vai começar com suplementação, mas depois a gente vai fazer outras coisas, esse é só o primeiro passo. Mas as lives sempre vão também ser esclarecedoras para os pacientes que sofrem desses transtornos. Então, é muito importante que vocês participem, tá? Mandem perguntas, porque a ideia aqui é a gente poder ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida de forma natural, né, através da medicina integrativa, ok? Vamos lá, Nath, o mosquito picou minha testa. Só de ozônio. Pois é, mas eu tenho que parar só quando acabar a live. Bom, então, Maura, boa noite, Mônica, Vivi. Bom, gente, então assim, o transtorno de déficit de atenção hoje está assim, cada vez mais comum esse diagnóstico. Uma coisa que eu gostaria de falar antes da gente começar é que você não é um diagnóstico, você não é um sintoma. Então a gente tem que parar de querer abraçar. Ah, eu tenho TDAH. A pessoa traz para ela cria até um laço de afeto com o diagnóstico da doença. Então, assim, às vezes você tem uma dificuldade, você tem um raciocínio um pouco acelerado, tal, e você fica rotulado como um transtorno ali, e você, às vezes, pode ganhar até com esse diagnóstico, com esse quadro. Porque, assim, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de se concentrar. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, é porque minha filha tá balançando a mesa, eu tô pedindo para ela não parar. Tá. Então, às vezes, você tem dificuldade, por exemplo, em se concentrar, e aí você se torna o quê? Você começa a aumentar o seu foco, aumentar, e você consegue melhorar. E quando você vê, você vai ser um adulto muito mais focado, com potencial emocional, um potencial intelectual muito melhor do que aquelas pessoas que nunca tiveram esse tipo de transtorno. Então, assim, se você sofre com isso, não se desespere, que eu vou ser um coitadinho, não, pelo contrário. Por trás dos TDAH são as pessoas que têm um potencial muito mais explosivo com o aprendizado, porque eles aprendem a focar, coisa que quem não tem esse problema não foca nisso, né? No foco. Então, isso eu acho muito importante, você não se rotular. E hoje em dia, né, a gente está tendo uma enxurrada aí de prescrição de medicamento para TDAH, né? E as pessoas gostam muito desse remédio. Boa noite, Boa noite, tia, minha tia. Marivânia. Boa noite. Então, as pessoas gostam, né? Porque como ele estimula muito a produção de dopamina, então, assim, as pessoas ficam muito viciadas. Então, é uma droga que, a longo prazo, ela é lesional para o sistema nervoso central, para o cérebro. Parou? Alguém acha que parou também? Vocês estão ouvindo a gente? Estão vendo? Boa noite. Boa noite, Vivi. Você está vendo a gente? Está ouvindo bem? Comenta com a gente aqui, por favor. Então, deixa eu recuperar. Ritalina é para TDAH? Então, Ritalina pode ser usada sim, mas a gente a gente não quer chegar a esse ponto, né? A nossa ideia aqui é ter uma abordagem um pouco mais natural, um pouco mais de mudança de estilo de vida, para que a gente não precise prescrever nenhuma medicação que seja lesional para o sistema nervoso central. Então, a gente tem algumas abordagens integrativas que a gente vai falar para vocês aqui hoje e que podem evitar que você precise tomar medicamento e que podem melhorar muito o seu foco e a sua atenção, tá? E eu trouxe até aqui, ó, eu estou tomando aqui um kombucha. Por quê? Porque a gente não pode deixar de falar de intestino quando a gente fala de algo relacionado à memória, ao cérebro, à atenção, né? Então,
eu vou deixar a Natália falar, né? Eu só dei o gancho aí para ela falar um pouquinho sobre o nosso segundo cérebro e sobre a atenção que nós, profissionais de saúde, temos que dar para essa questão, tá, intestinal, e não só isso, para a atenção que os pacientes precisam dar. Porque muita gente chega no consultório querendo uma pílula mágica, e aí essa pessoa recebe um Venvance da vida. Só que a pílula mágica não existe, tá? Quem toma o Venvance ou vai tomar pelo resto da vida, ou vai ter que tomar uma atitude para que possa desmamar essa medicação para não ter Alzheimer no futuro. Então, todos esses medicamentos que agem, né, ali aumentando o foco e a concentração, por aumentar a sua ou a recaptação de serotonina, ou a dopamina, qualquer coisa, qualquer neurotransmissor que atue, eles são lesionais. A pessoa que usa repetidamente, ela tem tendência a ter problemas mentais no futuro. Vou deixar a Nath falar um pouco, senão eu falo demais. Não, assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, assim, a gente tem, como a Ingrid falou, primeira coisa que a gente tem que focar é ver o grau de inflamação do paciente. Porque se você usa alimentos inflamatórios, o que acontece com esses alimentos? Eles vão entrar no intestino, quando ele cair no trato gastrointestinal, eles vão formar uns buracos, sabe? Aumentando a permeabilidade desse intestino. Isso é conhecido como leaky gut. Você começa a ter passagem de substâncias que não deveriam. Então, elas começam a cair no sangue. E aí começa a inflamar. Então, primeira coisa, você tem que avaliar quais são os alimentos inflamatórios, tirar esse alimento dessa pessoa, principalmente os alimentos processados. Eles são os venenos. O alimento processado, ai meu Deus, aquele que tem no Sazon, o glutamato monossódico, que é extremamente prejudicial à saúde. Esse negocinho que a gente usa na comida japonesa também, aquele molhinho lá, o molho shoyu, que também tem. Então, a gente tem que evitar essas coisas. Se você gosta do japonês, então usa um limão, marina com limão, enfim. Mas a gente tem que ter cuidado agora, cuidado com comida japonesa, que é rica em parasita. Então, você comeu japonês, vai ter parasita. Não tem para onde fugir, tá? Não é, a gente está rindo. E uma das causas também do TDAH é a parasitose. A gente também precisa desparasitar esses pacientes. Então, limpar terreno biológico, desparasitar, desinflamar, dar alimentos compatíveis para esses pacientes, né? Retirada de metal, porque às vezes você pode ter uma incompatibilidade porque você tem metal no corpo. E às vezes também no japonês você pode se contaminar com mercúrio, vai ter que ver a origem do peixe. Então, assim, os alimentos, eles estão aí, né? Para a gente poder limpar o corpo. Então, eu sempre falo, gente, não tem como errar. Gasta seu dinheiro na feira, sacolão e açougue. Descasque, descasque, descasque. E evite desembalar. Não é errar, não é? Daisy, ó, deixa eu só falar por que eu tô rindo aqui. Porque a Natália sabe que eu amo japonês. E aí ela foi fazer um teste lá no consultório para ver se eu tava com parasita, com essas coisas. E ela viu que eu tava. Aí ela falou: você tem que parar de comer japonês. Eu falei: ah, não, eu como japonês, depois eu faço a desparasitação e depois eu faço aqueles metais pesados. Mas foi isso que eu tava rindo, entendeu? Porque ela tá dando um recado para mim, no caso, né? Que ninguém é perfeito. Mas eu tô tomando kombucha, gente. Eu levo de Santa Maria. Eu tomo mercúrio, sabe, Deise? Então é isso, é por isso que ela tá dando recado japonês. É óbvio que eu não vou ficar... Oi, Sérgio, que prazer ter você aqui com a gente! Então, é óbvio que eu não como japonês sempre, só em ocasiões especiais, né? Mas ninguém é perfeito, mas a gente tem que tentar focar. Quanto mais a gente focar, melhor vai ser focar na alimentação, né, saudável, isso que ela falou. Comer mais verduras, legumes e tentar usar mecanismo para a gente poder tirar os metais e os agrotóxicos dos alimentos. Um deles é você colocar os alimentos de molho na água ozonizada, por exemplo. Não entendi. Sempre que comemos japonês, estamos comendo parasitas? Geralmente sim, tá? Geralmente sim. A não ser que você tenha... Assim, eu acho que no Brasil é muito difícil da gente conseguir comer uma comida japonesa que não tenha parasita, tá? Então, sim. Tá? Sempre que a gente come japonês, a gente está comendo glutamato monossódico, tá? Porque tem o molho shoyu, tem aquele arroz que eles colocam açúcar, entendeu? Então, assim, não é uma comida saudável, tá? Se engana quem pensa que comer aquele peixe rosa
que ele é rosa, bonitinho, daquele jeito, da natureza, entendeu? Esses peixes, eles são, principalmente o salmão, né? Ele é muito rico em mercúrio. Todos os peixes de cativeiro, eles são ricos em mercúrio. A gente não tem salmão selvagem aqui. No restaurante japonês, eles não usam salmão selvagem. Ficou ruim, Alberto. Bom, enfim. A gente tem formas de fazer desparasitação, tá? A gente tem formas de reduzir os metais no organismo. Todo metal, todo metal, né? Os metais tóxicos, quando eles estão em excesso no nosso organismo, eles alteram, sim, a nossa capacidade de pensar, tá? E os alimentos inflamatórios, gente, tudo que faz... Por exemplo, eu tava de... Gente, pensei que tava abafando. Comendo japonês? Quem falou isso? Tá nada. Tá abafada, isso sim. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui meu raciocínio, que eu fico lendo os comentários e me perco. Então, o que eu tava falando, Nath? Me perdi. Não, dos parasitas. Do mercúrio. Não, tava falando da inflamação. Então, sempre que, por exemplo, você tem TPM, eu tô comendo regradinha lá, eu tenho melhorado muito a minha dieta, né? A gente tem que aplicar na gente o que a gente ensina para os pacientes, e a gente se esforça para fazer isso, para seguir exatamente o que a gente prega para os nossos pacientes. Eu estava super regrada na minha dieta e teve um dia que eu não dormi bem, aumenta a nossa vontade de comer açúcar, né? E aumenta a nossa vontade de carboidrato. E aí eu fui e comi um sundae. Entendeu? No dia, cara, é batata. É porque a gente precisa observar o nosso corpo para entender o que está acontecendo. No dia seguinte que eu comi o sundae, o meu dedo já, a aliança ficou um pouco mais presa, a minha garganta, eu sinto que tem um pigarrinho lá atrás, só que tem gente que acha que não é por isso, entendeu? E quem se observa sabe exatamente onde foi o erro. O erro que cometeu e o que não pode ser feito. Então, assim, quando eu como japonês, eu sei o que está acontecendo. E eu sei o que eu tenho que fazer depois para aquilo ali não ser tão prejudicial para o meu organismo. Não vai ser prejudicial? Vai ser, com certeza vai ser. Mas a gente tem que ter consciência. E aí, quando a gente tem consciência, a gente acaba ingerindo menos besteira, menos coisas que são tóxicas para o organismo. Tudo que faz o seu dedo inchar, ou o seu pé inchar, você acha que só enche o pé? É porque você não percebe o edema que está causando no resto do corpo. E causa também um edema cerebral. E quando você causa um edema... Lulu, tira o cachorro daqui, por favor. Tá latindo? Quando você causa esse edema cerebral, que é, às vezes, sutil, isso piora o seu foco, piora a sua concentração. E se você faz isso repetidamente, por exemplo, se você come pão todo dia, você pode sim ter um diagnóstico de TDAH, simplesmente porque você tem um edema cerebral subclínico. Entendeu, gente? Importância da alimentação saudável? Eu não estou nem falando de microbiota intestinal, eu estou falando de inflamação só, do corpo inteiro. Ninguém incha só o dedo da mão, gente, ninguém incha só o pé. O edema ele é distribuído pelo corpo, ele é mais perceptível nos membros inferiores, porque você, por causa da ação da gravidade, mas você fica também com edema cerebral. Isso faz sentido para você? Então comenta aqui, gente, faz todo sentido. Poxa, como eu não percebi isso? Vou passar a me observar mais. Então, eu quero que vocês comentem. Comentem, porque é importante essa interação de vocês com a gente. Vou deixar a Natália falar. Assim como a Ingrid falou, uma coisa boa para a gente observar é a aliança. Tá? A aliança não está saindo do dedo, começou a apertar, é edema. Por que a gente edemacia? O corpo ele começa a aumentar a quantidade de líquido, ele dilui aquela toxina. Ele é muito inteligente, ele está te protegendo. Então, se você aumenta a sua carga tóxica, a sua carga inflamatória, o corpo ele começa a diluir, aumentar o volume para com que você consiga melhorar essa detoxificação, que você consiga eliminar. Então, se você inchou, é porque tem processo inflamatório, tem intoxicação. Então, observa a aliança. Apertou, tem alguma coisa errada. O que ela falou em relação ao edema cerebral, isso serve muito para o trigo. O trigo, gente, ele parece que é a marcha ré do cérebro. Se você largar a farinha de trigo, nossa, você melhora o seu desempenho cerebral, principalmente. Você aumenta seu aprendizado, aumenta seu foco de atenção. Você aumenta muito. Ah, mas eu posso comer pão integral? Não, é pior. Porque a gliadina, que é o grande vilão, né? Que é a substância que ela é grande demais. Então, ela não consegue ser digerida. E aí, quando ela cai no intestino, por ela ser grande, ela
não conseguir ser digerida, ela vai fazer aqueles buraquinhos que eu te falei, o leaky gut, que vai aumentar a permeabilidade, vai fazer uma peneirinha no seu intestino e vai fazer com que você inflame. Então, e a caseína, que é muito parecida com a gliadina, que é a proteína do leite, também elas se parecem muito e elas têm ação semelhante. Por isso que eu falo, quando vocês forem tirar a gliadina, tira a caseína também. Chama a tia lá. Então você tem que tirar as duas, caseína e gliadina, para você melhorar isso aí. Agora eu me desconcentrei. O senhor falou aqui, agora Pedro me chamou aqui para sair do foco. Se virar nos 30, com as crianças dentro de casa, né, com o cachorro latindo, enfim, mas todo mundo aqui deve entender essa situação. Estava falando do pão integral, que as pessoas falam assim, mas eu posso integral? O integral tem muito mais gliadina do que o pão branco. Então, assim, os dois são uma porcaria. Então, se vocês conseguirem tirar o pão com farinha, né, usar um outro tipo de farinha, seria melhor. A tapioca, ela engorda mais, ela tem um índice glicêmico maior, ela tem muita glicose. Agora, para essa parte de gliadina, ela não tem, né? Nesse caso, mas ela também tem os malefícios, que aí também não pode ficar usando só a tapioca, que não vai ser o tempo legal. inteiro, né? Mas, no tempo inteiro. Mas, tipo assim, uma crepioca, você mistura ela com ovo e você já melhora um pouco a qualidade do alimento. Não fica tão ruim. Então, isso aí. Esse edema, então, observe. Então, a alimentação é fundamental. Pode complementar, pode falar. Então, o que eu ia falar é o seguinte, né? O TDAH, voltando ao assunto do TDAH, o que acontece hoje em dia? As pessoas elas ficam muito tempo expostas às telas. E essa exposição às telas, isso gasta. É como se gastasse mesmo o que a gente tem para dispor de atenção. Aquela quantidade de atenção que a gente tem para dispor, aquela quantidade de foco, entendeu? E aquilo ali acaba que faz com que a gente não consiga focar depois em outras coisas que são importantes para a nossa vida, tá? E a hiperatividade, ao mesmo tempo que a gente gasta realmente a nossa atenção nas redes sociais, por que gera uma hiperatividade? Porque quando você está numa rede social, quando você está jogando, quando você está vendo filme, quando você está de frente para uma tela, você aumenta a tua quantidade de dopamina. E a dopamina, ela vicia. E aí, o que acontece? Quando aquele estímulo acaba, você quer voltar para essa coisa que te faz bem. Você não consegue focar no que você realmente precisa fazer. Você quer focar no que você gosta. Entendeu? Sabe aquela coisa de que a gente tem que gostar de fazer o que é necessário? A gente tem que tentar se apaixonar por as coisas simples da vida? É exatamente isso. O seu cérebro ele quer fugir daquela atividade ruim que você está fazendo, porque ele quer voltar a aumentar o seu nível de dopamina. E isso é uma das causas também do déficit de atenção e da hiperatividade, que é desconhecida pelos profissionais de saúde em sua maior parte. Tá? Então, essa é a nossa função aqui. É alertar os profissionais de saúde quanto o que pode ser feito de forma não medicamentosa para que você limpe aquela pessoa, primeiro, né? Desintoxique, desparasite, desinflame, desintoxique, que eu estou falando das telas e da dopamina, tá? Para depois você poder falar se aquela pessoa realmente tem um déficit de atenção ou se ela tem um erro na sua vida, assim, um distúrbio na qualidade de vida. Um distúrbio comportamental, isso que eu estou querendo dizer, entendeu? E se expor demasiadamente às telas acaba sendo um distúrbio comportamental que gera o déficit de atenção. Se alimentar mal é um outro distúrbio comportamental que gera déficit de atenção, entendeu? Então, assim, não adianta só, é óbvio, o profissional de saúde ele tem que ter conhecimento dessas causas. Mas não adianta o paciente chegar e querer uma pílula mágica, gente. O segredo está na mudança do estilo de vida, tá? A gente está aqui para ajudar, né? O paciente vai chegar no nosso consultório, a gente vai desparasitar, a gente vai dar uma orientação de dieta, a gente vai usar homeopatia para quelar os metais, ou até mesmo medicina quântica para quelar os metais que podem estar intoxicando aquele sistema nervoso central. A gente vai orientar a pessoa a usar ozônio para diminuir a quantidade de agrotóxico nos alimentos que ela vai ingerir, né? Tirar os embutidos, os enlatados, os processados, enfim. Então, existem formas da gente limpar a pessoa para você poder realmente fazer um diagnóstico de TDAH. E aí,
em se fazendo esse diagnóstico, depois que a pessoa fez as mudanças necessárias e limpou o seu organismo, né? O cérebro ele tá funcionando adequadamente, sem nada que bloqueie essa função, aí sim a gente pode começar a pensar em tratar. E aí, quais são as formas de tratar um déficit de atenção, uma hiperatividade? Né? Na nossa visão da medicina integrativa, existem várias. Uma delas é a homeopatia, tá? Que é ultra, mega eficaz nesses casos, tá? Outra é a suplementação. A gente sempre tem que pensar se aquela pessoa está tendo um aporte de vitaminas ideais para o seu organismo. Se ela está com vitamina B12 boa, se ela faz um suplemento de ômega 3, por exemplo, se ela está com vitamina D, vitamina K em níveis adequados. Então, assim, existe isso, tá? Então, a gente suplementa vitaminas, ajusta os níveis de vitamina no organismo e aí faz outras coisas em conjunto. A terapia neural, por exemplo, ela também ajuda nesses casos, porque ela ajuda a acalmar o sistema nervoso autonômico, tá? Ela ajuda a fazer o paciente entrar mais em parasimpaticotonia e diminuir o tônus simpático dele. E isso faz com que a mente mais calma, com que você consiga focar mais no que você precisa fazer, tá? Nath, vou deixar você falar um pouco. Já falei pra caramba. Claro. Eu amo aromaterapia para déficit de atenção, tá? Peraí, Ingrid está me ajudando para, assim, ajudar meu filho. Exatamente isso. Ótimo, maravilha. Aromaterapia também. Daisy, aromaterapia, assim, eu amo. Por exemplo, o óleo de limão siciliano, o óleo de hortelã-pimenta. Eu acho muito bom. Entendeu? Esses óleos, eles podem sim ajudar. E quando a gente tem essa coisa da dopamina, né? A gente pode usar o óleo de lavanda para ajudar também a dar uma diminuída nesses níveis de dopamina e a gente conseguir acabar com esse vício de forma mais fácil, né? De forma um pouco mais fácil. Então, a gente tem alguns mecanismos que a gente pode usar para ajudar o paciente a sair daquele vício. O vício do pão, o vício da televisão, todos esses vícios que prejudicam a atividade mental, a atividade cerebral. Outra coisa, posso falar só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Pode. Então, outra coisa que eu adoro e que eu pratico, porque vocês já viram que eu sou super agitada, né? Natália também é agitada. Então, uma coisa que a gente faz, porque ajuda a gente a começar o nosso dia com a mente vazia e pronta para encarar o que é necessário fazer, é a meditação. Então, você esvaziar sua mente é extremamente importante. E outra coisa, para as crianças, né? Deixar a criança ociosa. Gente, as mães falam assim, mas eu vou tirar meu filho da televisão, o que ele vai fazer? Eu falei, vai fazer nada. Ele vai aprender a ficar sozinho com ele mesmo. Esse é o principal remédio, gente. As crianças aprenderem a ficar ociosas. Não é para levar para o balé, para a ginástica, para a natação, para o futebol. A criança não precisa fazer 10 mil atividades. Ela não precisa estar o tempo inteiro ocupada. Isso é um erro. Isso é um erro que, atualmente, a maioria das pessoas cometem. Entendeu? A gente não tem que botar a criança para fazer tanta atividade. O excesso de estímulo faz com que as crianças tenham déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança precisa ficar em casa sem fazer nada. Dá papelão. Aqui em casa, toda caixa de papelão que chega vira brinquedo. Entendeu? Dá rolo de papel higiênico. Se vira, meu filho. Aqui, ó, não tem o que fazer, não. Toma esse rolo de papel higiênico. Vai inventar uma coisa aqui. Toma canetinha. Toma tinta. Papel. Faz um desenho para mim. É isso. A criança ficar sozinha com ela mesma, sem tela. Nesse momento, no momento que a criança fala assim, eu não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer agora? Aí eu falo assim para os meus filhos, meu filho, agora é a hora de você se tornar inteligente. Agora é a hora de você ser criativo. Vai brincar com alguma coisa, você com você mesmo, você com a sua irmã, entendeu? É nessa hora que os gênios acontecem, que a pessoa tem um insight, que você tem aquela ideia que lá nos Estados Unidos falam, ahá! A ideia do ahá. É isso, é isso. É nessa hora que a gente tem os verdadeiros insights, na hora que a gente está com a mente vazia. Tá? Então, a meditação é outra ferramenta que eu uso no consultório. Nós usamos no consultório. A gente coloca o paciente... Eu, por exemplo, faço neural e coloco uma meditação para o paciente viajar na maionese, ele com ele mesmo. Fazer um relaxamento, entrar em parasimpaticotonia. E, assim, a pessoa sai renovada, entendeu? E não precisa de muito tempo. Eu faço agulha de acupuntura, relaxamento, entendeu? Vai fazer uma meditação.
Eu dou uma guiada na meditação, depois o paciente vai para onde a mente dele quiser, ou tentar esvaziar a mente realmente, tá? Falei pra caramba, agora eu vou deixar a Nath. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu anotei, já até que para não perder, já anotei aqui os tópicos que ficaram para trás. Refrigerante, gente, refrigerante, é assim, esquece da vida de vocês. Ah, não, doutora, mas eu tô no diet, pelo amor de Deus, gente. É pior. Então, assim, esquece esse raio desse refrigerante, isso já não é mais para ser vendido no planeta Terra. E ainda tem gente da área de saúde que eu vejo cada vez mais bebendo refrigerante. Ah, mas é diet, tá ótimo. Pior. Então, isso piora muito o TDAH. Então, refrigerante, o trigo, o açúcar, pelo amor de Deus, esquece o leite, esquece. Uma outra coisa que a Ingrid falou, dos neurotransmissores, ela citou a dopamina. Eu gosto muito de trabalhar, eu faço com a biorressonância, eu vejo o que a criança precisa. A criança não, tem que o paciente precisa, e aí vê as potências, porque vai depender das potências para você saber se você precisa estimular, se você precisa inibir. Então, assim, a gente precisa olhar esses neurotransmissores com carinho. Eu trabalho muito a reposição deles com a homeopatia, né? A aromaterapia também é muito bom. Uma outra coisa que ela disse, são os vícios. Então, nós temos aqueles vícios, os vícios da televisão, os vícios do celular. Hoje em dia, as pessoas estão todas no mesmo ambiente e elas não se falam, elas conversam pelo celular. Você vê isso nos adolescentes, eles conversam entre eles no mesmo ambiente pelo celular. Então, isso é um vício. O cérebro, a gente não consegue, eu vou meditar, eu vou esquecer da vida. Gente, não tem como. O cérebro está sempre em movimento ali, está sempre pensando em algo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, trocar um vício pelo outro. Troca um vício por um outro saudável. Se você tem vício de refrigerante, começa a beber água. Se você tem vício de pão, comece para academia. Se você tem vício do cigarro, pega um copo com um canudo, porque você também tem que ter o hábito, porque tem vício e tem um hábito, tá? Você também tem aquele hábito de trazer o cigarro à boca várias vezes. Então, de acender. Então, você pega a água, pega o canudo, chupa e traz ele até a boca. Então, você vai ter que ir criando isso, a sua mente vai ter que entender. E você, aos poucos, você vai melhorando, vai conseguindo se libertar do que te faz mal. Esse é um passo. E outra coisa, ficar só. Nós, pais, não conseguimos ficar só. Como é que a gente quer que os nossos filhos... filho, fica aí sozinho, você tá lá. Então, a gente também tem que estar com as crianças. A criança sozinha, do nada, ela não vai conseguir largar o celular e começar, não, agora eu vou estar me interiorizando, vou isso e aquilo. Não dá. Como é que nós podemos fazer? Larga todo mundo tudo e vamos brincar de história. Vamos fazer cabana. A Ingrid deu alguns exemplos. Aqui em casa eu adoro cabana. Pega o lençol e amarra entre as cadeiras. A gente fica... E é uma forma de acolher. Quando você trabalha com pano, quando você trabalha com cobrir a criança, você se sente protegida como útero. Então você tá ali acolhida, brinca de cabaninha. Eu gosto muito da brincadeira da pizza. Eu não sei se acho que eu nunca te falei não, né, Ingrid? A pizza é assim, você pega a criança, você fala assim, vamos fazer pizza. Aí começa a jogar os ingredientes na criança, e aí você vai amassando os ingredientes, você vai amassando, você vai tocando. E quando você faz esse movimento assim, ó, é como se você estivesse também dentro do útero, sabe? Assegurando, mostrando que essa criança está segura. E aí você vai amassando, vai misturando os alimentozinhos da pizza. Depois você vai esticar a massa. Aí você vai, esticar a massa. Você vai alisar, você vai acariciar a criança. Depois você vai botar a pizza no forno. Você pega uma cobertinha e cobre ela. E deixa lá no forninho e abraçando. Daqui a pouco você sente o cheirinho. Tá na hora de comer. Aí você tira e morde a criança. Morde, 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 morde. Ela ama, ela entra engargalhada. É uma delícia. Então, assim, essa brincadeira é muito legal. Então, faz com que a criança... Maravilhoso! A criança entra nessa parte lúdica, é gostosa, vê esse carinho com os pais e as memórias ficam. Essas memórias, elas ficam. Brincar de esconde-esconde. Gente, eu adorava quando acabava a luz, que a gente tinha a vela, né? Aí eu brincava de sombra.
na parede quando eu era criança. Eu gostava de deitar para ver as nuvens e os desenhos das nuvens. A gente brincava, tinha tanta coisa gostosa, né? Que a gente brincava. Brincar de jogos, brincar de adedanha, botar as crianças para joguinho de tabuleiro. Porque isso é legal, porque a família toda tá ali. E a gente esquece essas luzes, a gente esquece o computador, o telefone, o celular, porque está tudo muito rápido, tudo aparece muito rápido e tudo está predestinado já pela PNL, né? Eles já fazem de tudo para que a gente capte aquilo. Por exemplo, se eles querem fazer ai, meu Deus, como é que se fala? Uma propaganda de alguma coisa. Aí passa aqui um filme, daqui a pouco passa alguém lá atrás com uma garrafa da marca do refrigerante. Aquilo é proposital, para você olhar, associar e já querer beber aquela marca daquele refrigerante. Então, assim, é tudo calculado. E aí a gente está aqui como um patinho com o cérebro aberto, caindo nessas artimanhas. Então a gente tem que ser mais inteligente, a gente tem que desenvolver a inteligência emocional. Para isso, para a gente conseguir criar e educar os nossos filhos, primeiro tem que começar pela gente. Nós somos adultos que também não sabemos lidar com problemas. Então uma coisa que eu ouvi ontem foi quem faz o que gosta é criança. O adulto faz o que é necessário. E essa frase me marcou ontem. Porque ontem eu passei por uma situação muito difícil, né? Com a minha afilhada, que ela desenvolveu um quadro de abdômen agudo e tal. E assim, na hora vai ter que operar e tal, a minha tia ficou muito em pânico. E eu falei para ela, calma, o problema foi feito para resolver. Vamos resolver porque 2 não dá. Não entra em desespero. É foco. Tem que fazer? Vamos fazer. Aí eu falei isso para ela. Adulto faz o que é necessário para solucionar os problemas. Só faz quem gosta, quem é criança. Mas nós ainda somos crianças, ainda adultos com a cabecinha de criança. Ai, doutora, eu não vou fazer isso que eu não gosto, não vou comer isso que eu não gosto. Você tem que comer o que é necessário para a sua saúde. E não o que você gosta. A gente muda paladar. Aquela coisa assim, eu vou comer pizza porque eu mereço. Você merece realmente. Quanto tempo que a gente demora comendo uma pizza? 10 minutos? Quanto tempo depois você sofre porque comeu a pizza? Gente, a vida inteira, às vezes, eu não consigo emagrecer, eu não consigo dormir, eu não raciocino direito. Então tá vendo? A gente precisa realmente amadurecer o nosso adulto, né? A gente precisa dar atenção para a nossa criança anterior, para que essa criança amadureça. Perguntaram se nós somos psicólogas. Já responderam que não, nós somos médicas. Eu tenho uma formação em psicologia pré e perinatal, mas eu não fiz faculdade de psicologia. Mas a medicina integrativa, ela olha o paciente de forma global. Então, nós estudamos, sim, a mente do paciente e as formas de a gente conseguir ajudar o paciente a desfazer certos gatilhos que ele tem de vício, tá? Então, por isso que a gente está falando aqui, vocês acham que a gente está falando até de psicologia. Mas não, nós não temos formação em psicologia, tá? Eu só tenho essa formação em psicologia pré e perinatal, no caso, tá? Então, o que eu estava falando? Adorei a brincadeira da pizza. Eu acho que é muito isso, tá? O recado que a gente quer dar hoje para vocês existe como abordar TDAH de forma integrativa. Olhe, peça vitaminas dos seus pacientes. Acho excelente, mas gostaria de uma indicação de psicólogo para o meu filho. A gente pode ver depois, você manda um direct para a gente que a gente manda para você essa indicação, tá? Assim, de cabeça, eu não sei, não tenho ninguém aqui em mente para indicar, mas com certeza a gente conhece alguém que possa se indicar, tá? Então, o que eu estava falando? Então, é isso. Então, a gente tem que ver o perfil vitamínico, a gente tem que ver o perfil inflamatório desse paciente através dos exames de sangue e até através do exame físico também, ou através da biorressonância, né? Para a gente definir que tipo de tratamento, de que tipo de forma vai ser abordada no início, entendeu? Mas a abordagem do TDAH, de cara, precisa ser mudança de estilo de vida, tá? Primeiro é o que a gente estava falando, você desinflama o paciente, você desparasita o paciente e você vê os níveis de vitamina desse paciente e depois você pode realmente falar se esse paciente tem realmente um TDAH. Você limpou?
o terreno biológico do paciente? Você viu como é que está o intestino desse paciente? Ele ainda continua com a queixa de déficit de atenção? Você tirou as telas, diminuiu o tempo de tela, melhorou o sono do paciente? Você fez esse paciente começar a fazer meditação, atividade física? Ele ainda mantém TDAH? Ele ainda tem uma deficiência de atenção? Ele ainda tem hiperatividade? A gente vai abordar. Qual vai ser a abordagem inicial? Nossa, a abordagem integrativa, tá? Terapia neural, homeopatia, aromaterapia, suplementação, tá? E, em último estágio, a gente não vai prescrever nunca, porque resolve, dessa forma resolve. Não tem necessidade da pessoa de estarem prescrevendo Venvance à torta e à direita, porque esses medicamentos, eles têm, sim, efeito colateral a longo prazo, ok? Pode falar, faz a consulta com a doutora, meu filho já está tendo melhora, ela é minha paciente. O filho dela, na verdade, né? Perguntaram aí se em relação aos exames laboratoriais, gente, a importância da gente saber interpretar exame laboratorial. Porque, assim, a Ingrid falou de 2 vitaminas que são essenciais, que a gente precisa manter elas no nível ótimo. Nível ótimo não é nível bom, que é a vitamina D e a vitamina B12. Esses pacientes, eles têm que estar com ela bom. Ah, mas a minha vitamina D tá tanto, tá ótimo. Primeiro que você não vê vitamina D sozinha para saber o nível bom. Você tem que avaliar ela com paratormônio, você tem que ver o calciônico. Vitamina D não se dá sozinha, você tem que dar sempre com a vitamina A para atuar nos receptores da vitamina D. Você precisa da K2 para atuar como GPS do cálcio, senão você vai aumentar esse cálcio e ao invés dele para os ossos, para os dentes, ele vai para as artérias, ele vai para onde não deve, para os tecidos moles. Então a gente precisa saber, conhecer muito, trabalhar com o trio da imunidade, que é a A, D e a K. A B12 também você tem que manter ele em nível ótimo, terceiro e quarto quartil. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa manter a homocisteína desses pacientes baixa, não tem que ver B6, tem que ver B9. O ômega 3 que a Ingrid falou, o DHA, que é um ômega 3 específico para o cérebro, tem que ser reposto, tem que ser visto. Uma outra coisa que os pacientes também se beneficiam muito é o canabidiol. Ele tem uma ação muito boa, cada vez está sendo mais usada, está ajudando, melhorando. E a questão da psicóloga, como a Mônica está abordando, por trás de um TDAH, tem uma história mal resolvida, uma história familiar, tem as cicatrizes físicas e as emocionais. E você trata com a psicologia, você trata com a terapia neural, com outras, com a medicina quântica, com a homeopatia, enfim, com os florais. Então, assim, nós não somos psicólogos, mas a gente trabalha com a mente, porque, como a palavra diz, medicina integrativa. Você não é um órgão, você não é um transtorno de déficit de atenção. Você é um ser humano como um todo, que você tem mente, corpo, alma, espírito, você funciona em conexão. Então, por trás tem muitas histórias, tem muitas linhas em alinhavos que está chegando, fazendo com que você chegue a um determinado caminho. Isso pode ser mudado, esse caminho, caso ele não esteja sendo agradável. E aí a gente está aqui para ajudar nessa costura, né, Ingrid? Como médica, mas abordando a parte emocional, física, espiritual e almática. Como você diz, né? Nós somos médicas da alma, né? Primeiro, as doenças, elas chegam no corpo, no nosso corpo etéreo. Primeiro, elas chegam no campo energético, para depois elas atingirem o corpo físico. Então, não adianta você tratar só o físico. A gente tem que tratar o físico, mental, emocional, espiritual, o social. A gente tem que tratar todas as nuances do ser humano. Nós não somos só um corpo físico, né? Mas tudo vai influenciar, uma coisa vai influenciar a outra. É como uma corrente, né? Com vários elos. Se um elo se rompe, o mecanismo não anda. Então, por isso, a gente tem que dar atenção para todos esses elos de forma holística. As pessoas acham que holística é algo esotérico, não tem nada a ver. Holística, holos, tem a ver com todo. Então, a medicina integrativa é a medicina holística, que você olha o todo. Todas as engrenagens do corpo e da mente, todas as engrenagens do corpo não, do ser humano, tá? Então a gente trata ser humano, a gente não trata o corpo físico, a gente não trata a doença. Então, não importa o nome que se dê à doença, importa o que você sente, como você sente, entendeu? E o que a gente vai fazer, a gente quer que vocês melhorem, é exatamente isso. O primeiro passo é você conseguir perceber
o que te faz bem e o que te faz mal. Uma coisa que eu ensino muito para os meus pacientes, que eu também aprendi, assim, eu tenho uma formação terapêutica também, né? Eu tenho curso de PNL, de hipnose, enfim. Além dessa da psicologia perinatal. Uma coisa que eu aprendi muito, por exemplo, se você coloca no papel, você consegue melhorar isso, tá? Então, se você tem um vício, por exemplo, começa a fazer lista de afazeres. Por quê? Porque o teu cérebro, o cérebro ele trabalha com recompensa. A dopamina e a serotonina são recompensas. Então, se você faz um checklist ali, né? Você botou lá 5 tarefas que você precisa fazer no seu dia. Conforme você vai checando essas tarefas, o seu cérebro ele vai sendo estimulado, e você sente alegria e prazer em concluir aquelas tarefas. Isso é uma ferramenta que a gente usa na prática integrativa, na prática terapêutica, porque nós somos terapeutas também, né, no final das contas, para que o paciente consiga melhorar o comportamento dele. Entendeu? Melhorar os vícios, diminuir os vícios e melhorar, começar a gostar de fazer o que precisa ser feito, como a Natália muito bem colocou. Nós somos adultos e nós precisamos fazer o que tem que ser feito e não o que a gente gosta. Mas será muito prazeroso se você conseguir gostar do que precisa ser feito. E esse é o segredo da felicidade. Gente, quando você é uma pessoa feliz, tudo funciona integrado, tudo funciona bem no seu corpo, tá? Então, a gente precisa estimular a liberação de serotonina na gente, de ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, abrace as pessoas na sua casa. Para de falar no celular. Chegar alguém, gente, abraça a pessoa. Brinca da massinha lá, ó. Entendeu? E quando você for abraçar, toca mesmo, entendeu? Toca mesmo o seu marido, a sua esposa, o seu filho, todas as pessoas, os seus amigos, entendeu? Tenha contato físico. O contato físico e um abraço prolongado, ele estimula a liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor. E quando a gente ama, a vida fica muito mais fácil. É ou não é? Sim. Ó, vou responder 2 perguntas para a gente fechar, né? Tá na hora. A partir de que idade indica a reposição de vitamina? Eu, no primeiro mês de vida, eu já começo algumas suplementações. Isso aí vai depender de criança para criança, tá? E perguntaram assim, exames laboratoriais normais em relação à inflamação, pode ter TDAH? Gente, nós temos, antes dos exames laboratoriais terem alterações, a gente tem uma alteração do campo energético. Então, a parte biofísica do corpo, ela já começa a ser alterada. Então, a gente que trabalha com a medicina quântica, a gente consegue já avaliar, através da biorressonância, a parte biofísica desses pacientes. No entanto, se ele já tem contaminação. Para você, vamos supor, se você for fazer o exame aquele do cabelo, né? Para você ver se tem contaminação. Para aparecer no sangue, é porque você já está com um nível muito alto de toxicidade. Então, você consegue detectar isso a nível biofísico. E aí, você já consegue limpar. Então, às vezes, você pode ter os exames laboratoriais ainda normais, sim. E você ainda ter a TDAH. Então, o exame laboratorial ele não é indicativo, tá? Só ele sozinho de doença, tá? Porque às vezes a gente vê algumas patologias e os exames ainda não são alterados. Para isso, a gente trabalha com a prevenção, porque a medicina integrativa ela é preventiva. Aqui é a medicina da saúde. Antes de você complicar na parte bioquímica e na parte no corpo, que vai ser a parte que você vai ter já os sintomas vivos ali, a gente já consegue detectar isso na parte biofísica do corpo, né? Então, a gente evita com que ocorra alteração bioquímica e biológica. Então, a prevenção para a gente aqui é o caminho. A gente não fala assim, quando você infartar, você procura a gente. Não, a gente já trabalha para que não ocorra a afecção biológica, né, do corpo. Então, essa é a que a gente está fazendo, esse papel que a gente faz aqui, né, Ingrid, é de prevenção. E só para vocês saberem uma coisa, a gente não avalia somente os exames laboratoriais do paciente, nós temos outras ferramentas, tá? A medicina chinesa, o pulso, a língua, a gente olha a face do paciente, a postura do paciente, o corpo do paciente já fala muito para a gente. Além disso, a gente também usa a biorressonância, que já diz algumas coisas, entendeu? Então, os exames laboratoriais, eles são complementares, eles são muito úteis no momento da suplementação. A gente não utiliza valores de referência do laboratório, a gente utiliza valores ideais. Então, cada paciente vai ter um valor diferente,
tá? De acordo com as suas queixas, de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu estilo de vida, tá? Então, existem várias formas de avaliação do paciente. E é isso que nós queremos passar para vocês, que são profissionais de saúde, e para vocês, pacientes que têm interesse em aprender mais um pouco sobre o que é, de verdade, a medicina integrativa. Porque tem muita gente que se diz médico integrativo, mas que, assim, não consegue ter essa visão do todo, realmente. A gente estudou muito e a gente está juntando os nossos conhecimentos, os nossos saberes, para poder montar um curso para vocês, entendeu? Para passar tudo que a gente sabe de coração, entendeu? Para a gente poder extrapolar, além do consultório, o conhecimento que a gente, assim, pelo menos eu, a Nath também é igual a mim, mas assim, o meu hobby é estudar. E só depois que eu descobri isso, que eu fui ficar feliz, eu falei, gente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de estudar, entendeu? Eu gosto de ler, estudar, de saber, de saber, de saber, de saber. E a Natália é a mesma coisa. A gente juntou isso e agora a gente vai explodir para o mundo. E vai ser muito bom, né, Nath? Isso aí. É porque todo conhecimento, para ser sábio, tem que ser transbordado, né? Então a gente tem que transbordar para o outro tudo que a gente sabe, é o que a gente está fazendo aqui. E em breve vocês terão a oportunidade de acessar e obter os nossos módulos aí, que nós estamos preparando com muito carinho, né? Tá tudo no forninho, daqui a pouco saindo. Aqui, bom, ó, então... A Deise está perguntando como ela consegue, se ela consegue compartilhar o link da live no grupo de WhatsApp. Deise, quando a gente sair aqui, a Natália vai salvar a live. Quando ela estiver salva, você vai conseguir compartilhar. Nesse momento, eu acho que você não consegue, só dentro do próprio Instagram. Do próprio WhatsApp. Hein? Do próprio Instagram. Aí depois que eu salvar, você tem aqueles 3 pontinhos, aí você clica, vai estar lá, compartilhar link, aí você copia e depois copia de novo no WhatsApp e cola, né? Cola no WhatsApp, porque aí você consegue compartilhar. Tá bom? É isso mesmo. Gente, olha, muito obrigada, Nath. Obrigada por ter você na minha vida. Eu também agradeço. Gente, então até semana que vem. E dê sugestões de tema para semana que vem, tá bom? Um beijo. É isso aí. Gratidão, Ingrid. Beijo. Tchau.